Alô, seres culturais, aqui Ronaldo Teixeira, nona edição do programa, do podcast que você esperava, o podcast Mundo Criativo. Tudo sobre a cadeia da economia criativa, especialmente aqui no nosso querido Tocantins. Nessa nona edição, nós vamos trazer um convidado muito especial aqui, que já nos honra aqui com sua presença. Vou falar dele daqui a pouco. Antes, a gente quer, claro, agradecer os parceiros, aquela velha frase, ninguém faz nada sozinho nesse mundo, né? Engana-se. Agradecer a FEComércio, CNC, Sesc, Senac, na pessoa do seu presidente, Telvino Pisoni. Agradecer o Estúdio Produção da Voz, aqui do nosso querido técnico Marcione Muniz. Agradecer a Maria Clara, a moça que tem as tratativas corretas, exatas e prontas das nossas redes sociais. O Nival Corrêa, grande produtor cultural, que apostou desde o início nesse projeto e continua com a gente. E hoje temos uma surpresa aqui também para vocês, tá bom? Daqui a pouco. Essa nona edição, a gente vai começar aqui, claro, como de praxe, lendo um poema de um escritor tocantinense. Mas antes, lembrando, quer ser parceiro, quer apoiar esse podcast? Dá um oi no WhatsApp 63992303182, ok? E siga a gente nas redes sociais, no Facebook é Mundo Criativo, no Instagram é @podcast Mundo Criativo e no YouTube é podcast Mundo Criativo. Entra lá, se inscreve, espalha para a família, todo mundo. Obrigado, gente. Eu trouxe aqui Perto do Fogo, de Paulo Aires Marinho, que para mim é um dos poetas de forte presença aqui no nosso norte goiano, hoje Tocantins. Paulo tem uma trajetória belíssima e é uma pessoa muito bacana. Eu vou ler para vocês Quebradeiras de Coco, que inclusive foi musificada, foi feita, tornada música pelo cantor e compositor Paulo Albuquerque, de Gurupi. Quebradeiras de Coco. Dançam as palhas do babaçu, ritmo de leite, suor e morte. O fruto montado no machado, a mão embalando a sentença, o gemido oleoso do coco aberto no golpe do machado nu. A força que decepa o coco é sangue feminino. Os músculos se contraem, o coco se dilata, expõe as vísceras, sob o soco do cacete na afiada língua do machado. O coco é duro como a lida, de ferro é o machado, de sopro é a vida. Como o coco, a vida se fragiliza na garganta do ferro bruto. Das mãos calejadas brota óleo e pão. O óleo é denso, o pão escasso. Dona Raimunda quebra coco, Maria murmura uma canção. Mulheres de Deus e do povo, ignoradas filhas do sertão. Salve, Paulo Aires Marinho. Pessoal, nosso convidado de hoje, especialíssimo aqui, ele, por ter uma agenda cheia, se esquivou de uns convites anteriores aqui, mas hoje ele não escapou, não, ele está aqui com a gente, e ele me honra demais, porque ele sabe que eu tenho uma admiração pela pessoa dele. Tião Pinheiro, para vocês, nosso atual secretário de Estado da Cultura do Tocantins. Seja bem-vindo, Tião. Olá, Ronaldo Teixeira, olá, ouvintes do podcast Mundo Criativo, nosso querido Nival, né? Marcione, de longas jornadas tocantinas e tocantinenses e goianos, né? É um prazer estar aqui. Na verdade, eu não me esquivei. A minha agenda que me esquivou, me desviou, que me desviou daqui, né? É uma alegria estar aqui com você. Eu sou muito atento e gosto muito de, apesar de eu ser jornalista, de usar muita palavra, fala, escrito e tal, eu prefiro gente que faz do que gente que fala. Eu sempre disse isso, que parece até um paradoxo para a profissão que eu exerço, né? Mas eu gosto de paradoxos também, sabe? Então, assim, e você, a gente que faz, né? Conheço você, admiro você muito atentamente, né? Somos colegas de profissão, inclusive, né? Colegas de profissão, colegas de literatura, né? Isso é interessante. E quando você falou do mundo criativo, eu achei muito interessante, porque eu, na minha trajetória curta, lá de 2 anos no Tribunal de Justiça, na direção de comunicação, né? Uma das despedidas minhas lá de ações finais do período da minha gestão lá foi exatamente um podcast ao pé do ouvido, né? Justiça ao pé do ouvido, que eu gosto muito disso. É a nova tecnologia, né, Ronaldo? Não tem como você fugir disso, né? Há 46 anos que eu comecei minha carreira de jornalista, eu participei de um seminário internacional de comunicação. E um jornalista famoso, muito famoso, falou: daqui a 10 anos o jornalismo acaba. Eu ousei contestá-lo, né? Falei assim, o jornalismo acaba quem não se atualizar, o veículo não se atualizar
não acompanhar. Isso aqui, o mundo criativo, é a atualização, é a sequência da coisa, você se atualizar. Eu tentei o tempo todo, mesmo sendo uma pessoa já um pouco mais vivida, eu sempre tentei acompanhar as evoluções, sabe? E você tem que estar. Eu vou muito em faculdade, não dar aula para ninguém, conversar com aluno, trocar ideia com aluno, com professor aqui em Goiás e outros lugares, sabe? Eu sempre falo isso, ó. Nós temos um exemplo clássico, né, no Brasil. O Jornal do Brasil, que o Rosenthal Calmun, que é um dos maiores professores de comunicação do mundo hoje, que mora nos Estados Unidos, ele foi editor do Jornal do Brasil, que implantou a primeira coisa digital do país, jornalismo digital do país, foi o Jornal do Brasil. Depois disso, não evoluiu. O JB foi modelo de caderno 2, caderno cultural no país. Todo mundo copiava, eu trabalhava no Popular, a gente copiava, todo mundo copiava o caderno 2 do JB. E, de repente, não soube fazer esse acompanhamento que eu me refiro aqui, digital, e saiu. Né, a Gazeta Mercantil, tal, aquela coisa toda. Então é o seguinte, o mundo criativo é um exemplo de que você tem que acompanhar essa evolução para chegar sempre na ponta. No caso aqui, chegar no ouvinte, no telespectador, no leitor, no internauta, tem que chegar, sabe? Então, assim, estou feliz de estar aqui com você, exatamente por esse fato, de gente que faz e numa área muito bacana, que independente de eu estar secretário de Cultura do Tocantins, que é uma coisa que me honra, é um desafio muito grande, uma missão muito grande, né? Mas, antes de qualquer coisa, eu não vou morrer secretário, eu vou morrer jornalista. Com certeza. Você lembrou aí, eu lembrei de uma coisa também. Alguns também anunciaram o fim do rádio, né? Isso aqui nada mais é do que um rádio televisionado, né, Tião? Exatamente, exatamente, né? Tião, já anunciaram o fim do circo com a TV? Do livro também. Do livro, né? Da TV. Olha, você citou, Tião, e aqui eu faço questão, gente, é com muita honra e alegria que eu mostro esse rapaz aqui, agradeço a presença dele, Nival Corrêa, que é ator, produtor cultural e diretor nas áreas de teatro, audiovisual e cultura popular no estado do Tocantins desde 94. Gente, ele tem uma estrada belíssima, é um farol pra gente, sempre foi um espelho bom. Trabalhei com ele um tempo na minha vida e a gente é parceiro até hoje. E ele é uma das pessoas que acreditou no início desse projeto e está aqui nos honrando. Nival, seja bem-vindo, meu querido. Obrigado aí, Ronaldo Teixeira, obrigado, Tião Pinheiro, né? É um prazer estar aqui, até pelo nome, é um prazer, né? Que a questão do mundo criativo, né? Que envolve a cadeia econômica criativa, né? Que atualmente, né, as pessoas não sabem que para poder você fazer uma caneca, né, igual essa aqui, existe, assim, pessoas que vão criar um logotipo, pessoas que vão criar o formato da caneca ideal para poder se segurar. Então, uma criação, né? E isso... também, assim, são pessoas que estão trabalhando, assim, com isso, né? E, assim, sabe, Tião, assim, é um prazer, né, ver você como secretário, hoje como secretário, né? Toda a equipe também, né, que é um elenco bem extenso, né, com tanta Valéria Kurovski, né, jornalista, né, a professora Katia Maia Flores, né, e as pessoas que estão ali envolvidas e outras pessoas que são técnicos lá da secretaria, né, que se empenham, né, e ajudar na PENAB, né, porque é o seguinte, né, tem muitos municípios, sabe, que não consegue fazer, né, o edital, né? Então, assim, você tem que, para aplicação, né, você tem que ir lá para ensinar, dizer que não é um bicho de 7 cabeças. É um 7 cabeças, sim, né? Mas a gente só tem que saber desenlaçar esses 7 cabeças. Então, assim, essa questão, sabe, Ronaldo, de ir para Arraias, né, Augustinópolis, Palmas, estado, né? Gurupi, Araguaína, Gurupi, ir lá, conversar, né, com o gestor, todas regionais, né, todos regionais ali, e os municípios vão até lá para poder ouvir. Isso é gratificante, né, para consolidação, né, de um planejamento, né, de cultura que vai para 5 anos, né. E a escuta do último dia 26 foi maravilhosa aqui em Palmas, depois a gente vai falar disso, né, Tião? Gente, só para aquele básicozinho do programa aqui, tá? É uma colazinha e isso não resume, eu sempre costumo falar nos programas, um texto aqui não resume a vida de uma figura, ainda mais como a de Tião Pinheiro. Mas nós vamos ler aqui para vocês um pouquinho. Nascido José Sebastião Pinheiro de Souza, em 9 de 5 de 54, em Monte Alegre de Goiás, filho da servidora pública Zenite Pinheiro de Souza e do lavrador oleiro e músico Dionísio Gonçalves de Souza, Tião Pinheiro é jornalista, radialista, escritor e compositor. Cursou o ensino primário em sua cidade aos 11 anos de idade, pegou carona com o hóspede da pensão de sua avó e foi parar em Suzano, São Paulo, lá estudando por 2 anos até voltar para Monte Alegre, escala para Porto Nacional. Lembrando, gente, naquela época tudo era Goiás, tá? Era norte goiano. Monte Alegre não, que já está na região mais... Goiás, mas ficava na região ali central de Goiás, mais ou menos, né? Nordeste, na região Nordeste, me lembra bem.
então Norte de Goiânia, onde ficou sabendo que tinha excelência em educação no Colégio Sagrado Coração de Jesus, das Freiras Dominicanas e no Seminário São José. 5 anos depois de ter sido seminarista, foi parar em Goiânia, Goiás, onde concorreu e foi aprovado em concursos e acabou optando pela atividade de aeroviário. Olha que interessante. Trabalhou como secretário em uma revista especializada em consultoria jurídica e contábil, fez seleção para agrimensura na então Escola Técnica Federal de Goiás e antes de concluir o curso foi aprovado para jornalismo na Universidade Federal de Goiás, UFG. Já publicava poemas em suplementos culturais de jornais locais, quando foi convidado em 78 para chefiar a equipe de revisão do jornal Folha de Goiás, com Z, viu, gente, naquela época escrito, veículo do grupo Diários Associados. E pouco tempo depois, um convite para ser revisor de páginas, uma espécie de secretário gráfico em O Popular, veículo do grupo Jaime Câmara, onde foi repórter, crítico musical e subeditor do Caderno de Cultura. Em Goiás e Tocantins, Tião construiu uma sólida carreira, conquistou prêmios no jornalismo e na literatura, fez assessorias empresarial, política e cultural e fez o Master em Jornalismo pela Faculdade de Comunicação da Universidade de Navarra, em Pamplona, Espanha, e Centro de Extensão Universitária de São Paulo, hoje Instituto Internacional de Ciências Sociais. Com o Tocantins criado, passou a responder também pela editoria do Jornal do Tocantins, ainda em Goiânia, e depois já domiciliado no Tocantins. Acumulou as funções de noticiarista do sistema de rádio do grupo no estado, supervisor editorial do Jornal daqui, Palmas, e coordenador de jornalismo da rádio CBN, Palmas e Araguaína. Funções das quais se licenciou em março de 2021 para assumir a diretoria de comunicação do Tribunal de Justiça do Tocantins, onde ficou até fevereiro de 2023, assumindo em março desse mesmo ano a recém-criada Secult, Secretaria de Estado da Cultura do Tocantins, a convite do governador Vanderlei Barbosa. Aos 46 anos de profissão, possui 3 discos e músicas gravadas por artistas como Oswaldo Montenegro, o franco-argentino Jean-Pierre Noé, como é que pronuncia? Noé, Trios Yucatán e Tropical, Paulinho Pedra Azul e Maria Eugênia. Tião chega ao 6º livro de poemas com Amorosamente. Ele trouxe aqui pra gente, daqui a pouquinho ele vai dar uma palhinha de um poema dele para nós, contemplado no edital Promic da Fundação Cultural de Palmas. Lembrando que talvez o nosso próximo candidato seja o Giovanni de Assis, que é o nosso representante maior aqui da cultura em Palmas, que foi reconduzido, está respondendo também pela cultura, pela Fundação Cultural de Palmas, junto com a pasta do turismo. E ele deve gravar com a gente agora também em abril. É membro da Academia Tocantinense de Letras, ATL, Academia Palmense de Letras, Academia de Letras e Artes do Nordeste Goiano e da União Brasileira de Escritores Seccional de Goiás. Possui título de cidadania do Tocantins, Palmas, Porto Nacional e Arraias e de honra ao mérito de Barra do Garças, Mato Grosso do Sul. Ufa! Gente, como eu falei, isso aqui também não resolve, não. O Tião tem uma biografia assim maravilhosa. Tião, quer acrescentar um pouquinho na introdução de sua carreira maravilhosa aí? Eu acho que o importante aí, Ronaldo, obrigado, eu sou goiano de nascimento e tocantinense de coração. Antigamente, quando alguém me anunciava como tocantinense, portuense principalmente, Porto Nacional, que é a minha segunda cidade, né? Sim. Não é desmentir, eu falava, não é bem assim, eu nasci em Monte Alegre. Hoje, se alguém me fala que eu sou de Porto Nacional, eu fico calado, se fala que eu sou tocantins, eu fico calado, porque uma vez um amigo meu, era prefeito na época, o Otoniel, de Porto Nacional, contemporâneo meu quando eu morei em Porto Nacional, e Goiânia, lá. Andrade. Fazia engenharia lá, ele fazia engenharia. E estava uma solenidade no Palácio Araguaia, né? Então o governador Siqueira Campos, um ministro que não me lembro o nome dele, e um monte de prefeito lá. E ele pegou todo orgulhoso, me anunciou como conterrâneo dele portuense. Eu caí na besteira de falar, na verdade eu nasci em Monte Alegre, mas sou portuense de coração. Ele ficou bravo comigo, mas muito bravo mesmo. Depois, claro, eu desfez isso, porque a gente é amigo e tal. Então, assim, o que eu sinto é o seguinte, que eu, menino, fui para São Paulo, como disse, e tal, voltei e tal, falaram, tem escola boa aqui em Porto, no norte de Goiás e tal. Eu sou um apaixonado pelo Tocantins por várias razões. Primeiro, por esse vernizinho cultural que eu tive, né, que foi em Porto Nacional, eu costumo dizer que foram os melhores 5 anos da minha vida, que foram os 5 anos em que eu aprendi. Depois disso, só emburreci, né? Emburrecendo cada dia que passa mais. Mas quando eu tive contato em Porto Nacional com algum dos personagens da história tocantinense, dessa luta secular de divisão de Goiás, de emancipação, de criação do Tocantins, eu acabei de me apaixonar pelo Tocantins, em Porto. Antes de ir para Goiânia,
né? Você sabe que... Pouca gente sabe uma coisa. Por que eu fui para Goiânia? Eu não queria ir para Goiânia. Eu trabalhava na Varig com o Florencio Soares, família maravilhosa, que eu considero como minha família também aqui no Tocantins. E, na época, estava a ditadura, guerrilha do Araguaia, aquela coisa, né? O pessoal correndo atrás do Peru Tierra, né? Para aprender. Portuense também. Maria da Guimar, portuense, minha professora de matemática, Edmilson, Pedro Pinto, aquela coisa toda. E eu, menino, tal, no Colégio das Freiras, aquela coisa toda. E o Florencio Soares, muito enturmado, falou assim, vai embora daqui, porque você vai ser preso. Eu falei assim, preso por quê? Ele falou assim, porque você é comunista. Eu falei assim, o que é isso? Eu falei, brincando, né? Claro que eu sabia o que era comunista, né? Aí, por causa de redação de escola, que a ditadura era uma paranoica, né? É uma coisa paranoica, né? Porque se você tivesse com um livro desses aqui, capa vermelho, você era preso, porque era vermelho. Se tivesse com a Bíblia, a Bíblia vermelha, você ia ser preso, porque era coisa louca, coisa burra, né? A ditadura é muita burrice, muita coisa idiota, né? Quase tudo, né? Aliás, tudo, né? Então, assim... Quando eu fui para Goiânia e comecei no jornalismo, eu tinha às vezes o repórter, ia para aquele meio do mato, lama, poeira, e eu me prontifiquei como o coringa da redação para ir para qualquer lugar, e principalmente para aquele norte aqui. Então, eu já tinha aquele conhecimento do norte, conhecimento dos personagens, Fabrício César Freire, Milton Aires, João Rocha, que era o piauiense mais tocantinense que tem, que virou diretor da Jamaicana, depois senador, Darcy Coelho, Siqueira Campos, aquela coisa. Eu fiquei louco, né? Pode falar assim, que história mais louca é essa? Que história linda que é essa aqui do Tocantins? Fiquei apaixonado mesmo, sabe? Tanto que nas 4 propostas que eu tive para poder mudar de Goiás, mudar de Tocantins para São Paulo, para Maceió, porque eu não contei 2 vezes a gente falar não. E não precisa nem comparar as propostas financeiras, daquelas assim, bamburrou, como se diz no garimpo, né? Bamburrou. E não fui. Então, assim, eu acho que o que vale dizer, eu gosto muito de dizer isso, né? Que vale dizer isso, essa paixão minha, claro, Goiás, que é meu estado, que eu amo, que tudo aqui, mas o Tocantins foi uma coisa de coração, arrebatadora, coisa de arrebatadora mesmo. Ele chegou, apaixonou pela primeira vez, primeiro menino, né? E depois já adulto, e continuei com essa coisa toda. E a Jamaicana me deu uma oportunidade ímpar de você participar de uma história linda como essa. Como jornalista, né, como observador, não é só como observador, como participe. Eu participei de movimento de reunião, catar assinatura e não sei o que lá mais. Eu conto uma história interessante, Ronaldo e Nival, e ouvintes do podcast Mundo Criativo. Quando estava naquela luta da separação, naquela coisa final, né? Porque antes era muito sonho, mas de repente chegou aquela coisa pragmática, né? O Célio Costa, de Nacional, fez um estudo de viabilidade econômica, o Darcy Coelho na área jurídica, cada um no seu papel ali, sabe? Que foi o desfecho do sonho, a materialização do sonho. O Bernardo Eras, escritor famoso da Academia Brasileira Goiana, né? Um cara muito bacana, tal, que tem escritos... Que teve aqui no primeiro encontro de escritores em 93. Sim, e o maior escrito dele que tem a ver com o Duro, né? Que é a coisa do Abílio Rono lá, que virou filme, virou um monte de coisa e tal. E aí ele pegou, a gente jogava futebol, Brasil Góis Feliz, Dela Hermano Vieira, aquela coisa toda. A gente estava em Hidrolândia, que tinha um colega nosso de agrimensura, eu formei em agrimensura também, né? E estava jogando futebol e os escritores falaram assim, peraí, antes de o Bernardo mandou, ele não jogava bola, né? Mandou aqui uma baixa assinada para a gente assinar contra a criação do Tocantins. Olha, cara. Aí eu falei assim, antes de assinar eu posso subir aqui. Eu subi num banquinho de madeira que tinha lá no vestiário do campo de futebol de Hidrolândia e fiz um discurso, discurso não. Mas, gente, peraí, vocês podem até assinar, mas vocês conhecem Porto? Aí eu brinquei com o Brasigóis, com a turma do escritor lá, veio em Porto uma vez, e eu brinquei, vocês foram lá, vocês nem conhecem, chegaram lá, foram para Farra, não sei o que lá, aqui vieram no Colégio das Freiras, um evento maravilhoso que teve na época lá, que eu nem estava, na época eu estava em Goiânia, e eles vieram aqui. Aí eu dei um raio-x sobre a região norte de Goiás. Lá só vai avião na época de eleição, só vai coisa lá, gestor, quando é na época de eleição. Fora disso, não vai ninguém. E aí contei o cenário daqui, que eu já estava no Popular, já estava vindo de novo para cá como jornalista, para Ilha Bananal, para Monte do Carmo, para não sei aonde, para essas coisas todas, sabe? Estava bem embasado com informações. Resumo da ópera: ninguém assinou o baixo-assinado. Era baixo-assinado contra a criação do Tocantins. Ninguém. E depois eu encontrei com o Bernardo, que é um cara que eu tinha uma relação muito boa, maravilhosa. E falei, Bernardo, eu não fui contra você, eu fui contra um equívoco que vocês estavam fazendo. Como alguns governadores de Goiás também cometeram esse mesmo equívoco. Todo mundo sabe disso, da história está escrita aí. Quem foi o governador que foi a favor e quem foi contra. Entendeu? Então é o seguinte, é só para explicar, assim, a minha paixão pelo Tocantins não foi usufruto pessoal, porque se fosse eu estaria em outro lugar ganhando mais dinheiro, aquela coisa toda aqui e tal. Estaria perto da minha família, minha filha que nasceu em Goiânia, mora em Goiânia, morou comigo um tempo, mas mora em Goiânia, estaria muito lá. É uma paixão muito grande. E quando o governador Vanderlei Barbosa me convidou, que eu ficava enchendo a paciência dele ali lá no tribunal, ia na redação, falou, recria a secretaria, mas não para mim assumir. Hipótese alguma. Quando eu saí do tribunal, eu tinha proposta para ficar em outras áreas, aquela coisa toda.
E eu estava voltando para Goiânia, que eu não gostava muito da ideia de mudar para Goiânia, mas eu estava indo para Goiânia, no Grupo Jaime Câmara, onde eu trabalhei 44 anos, para assumir um projeto. Quantos profissionais da vida tiveram chance de colocar em prática uma tese de mestrado? Eu estava indo praticamente para colocar em prática uma tese de mestrado, convergência de mídia, aquela coisa tudo. E eu, como era um cargo ligado diretamente ao presidente, o vice-presidente e ao CEO do grupo, eu tinha que mudar para Goiânia. E estava tudo arrumado, a empresa já tinha arrumado flat para mim morar. 15 dias, o Vanderlei liga de Brasília para o Del, eu estava na reunião com o Lula, segunda reunião que ele participou, se não me engano, e falou assim, ó, se você aceitar, eu recrio a secretaria. Foi um choque, né, para mim, né? Estava tudo certo, tudo arrumado, já, tudo arrumadinho, tranquilo e tal. Aí uma conversa, ele voltou de Brasília, uma conversa, a segunda conversa, ele falou uma coisa interessante, que eu achei muito interessante, que eu pus dificuldade. Tipo assim, ó, não é vantagem me chamar para fazer para esse cargo, não. Não vai ter muito dividendo, não. Aí eu falei, ó, tem isso, tem demanda aqui, demanda lá, é uma secretaria nova, mas as demandas são de mais de 11 anos, né? Onde a secretaria era do turismo, era da indústria e comércio, era do desenvolvimento econômico, era da SEDUC, cada hora era num lugar assim, não tinha vida própria, tudo. E ele falou um negócio que me deixou muito coisa, e eu fui para Goiânia conversar com a direção da Jaime Câmara, porque, claro, se tivesse um ruído com o grupo, que para mim é minha família também, 44 anos, são 44 dias, eu não aceitaria. Mas o Júnior Câmara é um cara maravilhoso, além de tudo é amigo mesmo, pessoal, e entendeu que na minha cabeça eu achava que eu não estou falando que eu não acho mais não, mas tem gente que acha que não. Eu achava que eu devia isso para o Tocantins. Eu já havia recebido convites outros de vários governadores, você sabe disso, né, para comunicação, para cultura, né, o Siqueira, tantos outros governadores, prefeitos aqui e tal, vários me convidaram. E eu sempre participei ativamente do setor cultural de Goiás daqui, mas não com cargo, né? Eu sempre participei, você sabe muito bem disso, participei, ativista, fui curador de um monte de coisa aqui, nunca cobrei um centavo. Nunca cobrei um centavo, entendeu? Mas por que eu não cobrei? Porque eu rico? Não sou rico, não. É porque era o meu jeito de contribuir, de somar, de participar. Quando eu cito, você não estava em Grupi, eu participei da audiência, da escuta da PENAB em Grupi, eu fiquei emocionado quando eu cheguei lá. Porque eu peguei um ônibus da Transbrasiliana, a empresa, ninguém vai mandar carro para ir para Gurupi, norte de Goiás, Brasília, buracada, não tem asfalto, não tem piscirica nenhuma. Quando eu chego em Gurupi e vejo Circuito Timbá de Teatro, Donizete Nogueira, Lucirez, Lucirez Amaral, aquela galera toda, o Cícero Belém de Porto, Chama Viva, Marcélia. Eu falei, gente, que loucura isso, no norte de Goiás acontecendo um negócio desse. E você vinha lá de Goiânia. E aquele, eu vim por minha conta. Eu não vim pelo popular. Só uma partinha. Nesse mês de março último, aí a Lucirez esteve aqui em Palmas, me entrevistou Donizete Nogueira, que foi o primeiro presidente, eles foram fundadores da Associação de Arte Grupo em 82, e entrevistou também a Marinalva Barros, que é outra figura maravilhosa, que vamos trazer. Meu colega de ginásio, em Pô Nacional. Uma fera e uma grande poeta também. E ela está fazendo um livro, Tião, sobre a história do movimento cultural de Gurupi. O Donizete está com um projeto grandioso, ele me mostrou o projeto, além do livro, tem celebrar mais coisas. Os 40 anos da Associação de Artes. Hipotequei todo o meu apoio, estou disponível. Vamos trazer esse povo aqui depois. Olha, e você sabe que é uma coisa curiosa também, é muita história para contar, meu Deus do céu. Idoso tem essa desvantagem, né? Tem muita história para contar. Aí o seguinte, quando eu voltei, eu fiz uma matéria no Popular. Pelo contrário, Tião, tem vantagem. Porque fiz um comentário no Popular, e depois do comentário eu fui para Imperatriz no Festival da Globo, e eu fui júri de festival, sei lá, 200 festivais, nem sei quantos festivais. E eu estava lá em Imperatriz no festival do Sistema Mirante, né, que é promovido pela Globo lá, um festival muito bacana, que é o Faber, Festival Aberto Balneário, que acho que ainda existia até pouco tempo agora, na beira do Rio lá. Sim. Festival famoso, muita gente, Genésio participou lá. Nesse ano que eu fui, o Chico Assis, o Chico Afa, de Goiás, que é o cego lá, que ganhou o festival lá e tal. Aí eu tô lá, tipo assim, eu ia embora, voltar para o Goiânia depois da manhã. Aí o meu editor ligou, você vem que dia? Eu falei, depois da manhã, como foi combinado. Volta hoje à noite. Hoje não tem, mas amanhã. Voltei. Tem uma reunião do Palácio, Henrique Santilo, governador. Eu falei assim, o que será, gente? Ninguém queria falar o que era. Com o dono da empresa, o diretor de jornalismo, diretor de Caderno 2. Aí eu chego lá com óculos escuro, né? Aquela coisa toda, sem dormir. E lá o Santilo pôs um dedo no meu nariz, por causa do artigo. Sabe o que eu fiz o artigo? Fiz a matéria normal e fiz uma opinião. Porque acho que o jornalista não pode confundir as coisas, né? Matéria é matéria e opinião é opinião. Opinião é opinião. Eu fiz a minha opinião como cidadão e falei, né? Resumi, que no norte de Goiás tinha um movimento fortíssimo sem uma
nenhuma participação pública. As pessoas que foram Hugo Rodas, foi lá que eu conheci o Hugo Rodas. Nós temos o Hugo Rodas. Exatamente. O concurso Benjamin Rodrigues de Poesia Falada. Foi lá que eu conheci eu não conheci o Hugo Rodas. Fez oficina. Entendeu? Exatamente. Foi jurado. Os caras ficavam na casa dos atores. Faleceu agora há pouco tempo. Ficavam na casa dos atores, ficavam na, sabe, fulano e tal. E eu ia ficar, acabei ficando no Hotel Brasil, parece, na comecinho da... Hotel Brasil, no comecinho da avenida lá no começo, lá, que a rodovia ainda passava no meio da cidade lá. Eu esqueci, acho que é Hotel Brasil, parece, se não me engano. Aí, o que aconteceu? E eu peguei e falei para o governador, aquilo que eu escrevi é só uma opinião do cidadão, mas eu vou falar para o senhor mais coisas que eu não pus aqui. E desandei. Verdade. Sabe? Então, isso é muito bacana, isso é muito interessante. Só para contextualizar e colocar esse moço na rodada aqui, o Nival era ator da Chama Viva Teatro, quando a gente levou ele lá no início de 90, acho que 91, nas quartas culturais, com o grupo Chama Viva Teatro, Cícero Belém e companhia. Era mocinho ainda nesse tempo ainda, sabe? Eu conhecia a Lucerez, né? Todo o trabalho, né, do Cícero. Hoje eu sei do trabalho da Donizete, ele apresentou esse trabalho. Ele mostrou muito entusiasmado. Eu achei legal, assim, sabe, o Tião falar assim, um pouco da entrada dele assim, na gestão cultural, né, a pedido do governador, né, e eu me sentia assim, sabe, me sentia assim, muito bem, não só pela entrada do Tião também, mas também assim, por outras coisas que foram feitas, assim, a disponibilidade, né, que o governador colocou da Casa Branca, né, assim, para a cultura, né, a questão da disponibilidade do fundo, né, porque nas outras gestões o fundo, apesar de ter 14, 13 milhões, nunca foi utilizado, né? Agora a gente... Nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Então é o seguinte, quando o Tião entra, sabe, essa esperança. Eu também concordo. Essa entrada, né? De coisas que a gente vai falar, sabe? Eu queria, inclusive, Ronaldo, não sei... eu não quero que você fale agora de fundo, não. Pera aí, só um pouquinho. Não é fundo, não. Eu comecei a falar, sabe, a coisa da criação, isso acho que vale até para amarrar a conversa daqui para frente. Quando o governador chamou e a gente aceitou essa missão, a missão não é minha, a missão é da equipe inteira, a missão principal. Não sei se você estava na primeira reunião do conselho que eu fui, o Erci ainda estava lá, ainda coordenando, eu não tinha assumido ainda, tudo, e eu disse isso e vou repetir isso até morrer. Sabe, aquilo que eu falei ontem na escuta. Não dá para compreender um processo cultural, no caso específico do Tocantins, entendendo como lado de fulano, lado de gestão, lado de coisa. Eu não entendo isso. Eu não admito, não é que eu não admito, eu não concebo isso na minha cabeça. Se for assim, eu estou fora. Claro. Eu estou fora. Não faz parte do que eu penso, do que eu imagino cultura, sabe? Então, o governador está dando as condições, até no fundo vamos falar também, que a gente vai ter informações aqui sobre isso, que eu falei também ontem lá falei na última escuta aqui em Palmas, né? Isso, no dia 26 de março, da Penab e tal. Então, é o seguinte... Deu condições? Deu. Agora, você não consegue resolver demanda de 11 anos em 2 meses, como já foi cobrado, 4 meses, 6 meses, um ano. Nem um ano, né, Tião? E outra coisa, você vê que o Ministério está entrando com muita coisa ao mesmo tempo, que nós do Fórum Nacional de Secretários e Diretores de Cultura do país e das capitais, agora na reunião da convenção, nós tivemos uma reunião paralela lá, o dia inteiro. Ninguém está reclamando de dinheiro vir para cá, mas só que o espaço de tempo está muito apressado, que nem toda secretaria tem uma estrutura como a Secretaria de São Paulo, como a Secretaria do Paraná, como a Secretaria do Pará, com a nossa colega Úrsula, o Apolo lá no Amazonas, que tem uma estrutura grandiosíssima. Porque um estado que tem 300 e poucos equipamentos físicos, e o estado do Tocantins tem 2 equipamentos físicos de cultura. O que é? Memorial, desse tamanho aqui assim, que está em reforma, e o Palacim. E aquele anexo que a gente conseguiu preservar, porque ia derrubar. Mas na Penab eu ouvi notícia boa sua, que você vai falar daqui a pouco ali. Sim. Só para a gente seguir um roteirozinho aqui, mais ou menos, Tião, como a gente é de praxe, a gente está perguntando assim, como é que você está vendo a cena cultural com a recriação do Ministério da Cultura, Tião? Bem breve, de forma... Olha, é uma fala repetitiva minha, sabe? Eu, como jornalista que acompanhou a cultura há 46 anos, eu nunca vi nada igual. Em Goiás nós tivemos um momento maravilhoso da cultura, que foi exatamente na época do Santilo, que o Kleber Adorno assumiu tudo, que eu tive o privilégio de participar como cidadão, como jornalista, fizemos um debate sobre cultura antes da posse do governo no Santilo, na Laranjamicama, levando Belquis Penseira Carneiro, Ciron Franco, Comar, Poteiro, os músicos todos, os escritores todos, José J. Veiga, que morava, um dos maiores expressões... Sou fã de J. Né? Veiga. Veio de São Paulo, morava lá, tudo. Fizemos um debate maravilhoso. Desculpa. E eu escalei um repórter para cada área. Fizemos uma série de matérias no Popular. E encerramos essa série, sabe com quê? Com sugestão nossa também, trouxemos os goianos que moravam fora, famosos. Sabe? O Stepan Essessian, trouxemos o menino lá do
da Globo, que é diretor, que é aqui de Pedro Afonso, agora eu esqueci o nome dele lá, tá, vou lembrar daqui a pouco. Sabe, um monte o Ângelo Máximo, não sei o que lá mais, o da José, aquela galera toda para cá. Foi um desfecho. O que aconteceu? Nasceu ali Maria da Teresa Machado, nasceu o Martins Sererê, nasceu Muita escola coisa, de música, escola de biblioteca. Foi um negócio vibrante, maravilhoso, sabe? A gestão de mãos dadas com a sociedade civil, com o Salão de Cultura, sabe? Eu acho não, é isso que tem que acontecer aqui, claro. Sabe? Eu colaborei e não estou cobrando nada disso aqui, não. Sim. Com todos os gestores culturais do Tocantins. Todos. Sem uma exceção. Todos. Perfeito. Eu recebi o convite para assumir, não aceitava, e o governador chegava, você ajuda? Eu falei, não. Aí a pessoa falou, não, já está ajudando a secretária, a Fundação Cultural, fiz tudo isso. E às vezes eu fico assim, triste, quando eu vejo situações em que parece que não é assim que tem que ser. Eu não estou nem cobrando o que não fazem, não. Acho que cada um entende o seu bel prazer. Sabe? Então, assim, eu bato no peito que eu ajudei todos. E não é ajuda de ficar cobrando, assim, é colaboração de cidadão, de fazedor de cultura, de somar, como eu fiz em Goiás, como eu fiz em outros estados. Sabe? Não foi só lá, não. Fiz em Barra do Garça. Por que eu tenho um título de honra, não sei o que, em Barra do Garça aí? Não foi porque eu fui lá passear e tomar no Rio Garça, sabe? Porque lá, no Araguaia e tal. É porque tive um encontro ecológico musical lá, vários anos, e eu extrapolei a atuação cultural para ambiental. Tinha uma sadia, um frigorífico jogando sangue no rio. Eu fiz a denúncia, soltou, e no ano seguinte o frigorífico estava sendo parceiro do encontro ecológico musical, arrumou a questão ambiental, ajudou a questão cultural. Então é isso que tem que ser, de somar, sabe? Não dá para ficar tirando, puxando aqui e tal. É uma missão difícil, Não adianta, eu nunca me avorei de ser o dono da cultura, nunca fui. Eu sou um cara que ama cultura, que adoro cultura. E o que eu puder fazer para contribuir, eu vou fazer. E eu chamei pessoas lá exatamente para contribuir, ninguém faz sozinho. Chamei a professora Cátia, chamei a Valéria, chamei a Auriele, chamei um time de... Mesclei pessoas mais experientes com pessoas. Agora mesmo acabou de chegar lá o Thales, que veio também, que é um cara experiente da cena cultural aqui de Palmas, né, do município e tal. Então, assim, estamos trazendo mais, cobrando do governador, pedindo para o governador está nos ajudando na medida do possível. A estrutura do Estado não é, vamos inchar, não é assim que funciona. Tem a questão legal, tem a questão orçamentária, tem a questão... Não dá para você chegar assim, por que não arrumou até agora? Pega o diário oficial do dia 2 de março de 2023, da recriação da Secretaria de Cultura, e vê qual era a estrutura que tinha lá. Uma estrutura de agência pequena. De anexo, né? Vê o que tem hoje, E está longe, não é do ideal, do necessário. Sim, o governo já está preparando um concurso público geral, já pediu para todas as secretarias suas necessidades, nós já informamos em tempo hábil, em janeiro era o prazo. Quais são as necessidades? Como é que você tem uma secretaria que não tem um biblioteconomista, que não tem um historiador, gerente, que não tem pessoal, que não tem primeira mão aí, vai vir concurso aí. Vai vir, é geral, um quadro geral, e a cultura está lá inserida no meio também. Que bom, entendeu? Então, assim, são muita coisa que a gente está fazendo ao mesmo tempo, sabe? É muita coisa, como tem que gerenciar dinheiro de Paulo Gustavo, de Penab, de não sei o que lá mais. Tudo. E outra coisa, ninguém aqui está apontando o dedo para trás, não. Mas 11 anos tem passivos. Tem muita coisa, muitos processos para trás. Passivos jurídicos, passivos administrativos, passivos financeiros. E nós já resolvemos muito. Você já viu alguém gritando, viu isso aqui que estava aqui? Não precisa disso. Você tem que fazer, primeiro você tem que fazer como cidadão e como gestor, porque se você não fizer, nem que você não fizer, mas você tem que falar, aconteceu isso aqui, tem um negócio para trás aqui. Eles vão acusar você de prevaricação. É coisa legal. É que você deixou no tempo... Outra coisa, Ronaldo, Nival e ouvintes do Mundo Criativo, que eu sempre falei nas minhas relações culturais em Goiás, aqui, em todo lugar que eu vou, a gente tem que ser gestor. Todo mundo tem que ser gestor de si. E o agente cultural também, o fazedor de cultura também. Tem que entender um pouquinho da coisa. Não é, vamos fazer... Eu tive uma conversa maravilhosa com você, e eu vou entregar o Ronaldo aqui, mas no bom sentido, sabe? Lá na Conferência Estadual de Cultura... pela a deferência que eu tenho por ele, né, o carinho que eu tenho, o respeito também que eu tenho, eu falei assim, você deu uma informação assim que não é isso, aqui não tem nada a ver com isso. Você lembra disso, né? Só expliquei. Ao fundo não tem nada a ver com a emenda parlamentar. Não tem. Sim, não, eu me retratei. Lembra disso? Entendeu assim? São coisas diferentes. Aí eu falei, eu não estou debatendo, eu estou só dando uma informação como jornalista. Ponto. Porque o jornalista tem que primar por informação, né? A gente tem a obrigação nossa, nem sempre a gente faz a lição de casa. Claro, nós vamos, mas tem que primar falar sobre o fundo. E esses passivos, Ronaldo, assim, quem trabalha assim na gestão, é como se fosse se fazesse os bueiros, sabe, de uma cidade, assim, ninguém vê, sabe?
a água que passa por baixo do que está debaixo do asfalto, as pessoas não veem. E é muita dificuldade, assim. Você tem que responder processos jurídicos e tal. Mas se você não fazer isso, você não organiza a casa. Você fica devendo toda hora, né? Inclusive, um dos passivos, eu sou um dos premiados do edital 2013. Eu também. Eu também. E entramos na justiça. Parece que agora é precatório, é só aguardar o governo pagar. Quando pagar, né? Mas nós estamos esperando de receber. Tião, só para a gente seguir aqui mais ou menos um roteirinho básico, aplicabilidade da LPG, a Lei Paulo Gustavo, no Estado. A gente viu, Tião, que a lei da Paulo Gustavo era uma lei muito interessante, porque ela permitia simplificação desde o começo, desde a coleta da inscrição até a prestação de conta e tudo e tal, e a possibilidade também de fazer não só seleção via edital, mas também prêmio que teve mérito cultural. Eu quero que você fale um pouquinho da aplicabilidade da Lei Paulo Gustavo, qual é o saldo na sua avaliação? Ronaldo, é o seguinte, a Paulo Gustavo... Ainda está em execução, né, na verdade? Sim, está em execução. Na verdade, a Paulo Gustavo é a transição entre o emergencial da Aldir Blanc 1, que foi para dar dinheiro para comer. Sim. O setor cultural foi o primeiro a ser atingido pela pandemia, todo mundo sabe disso, né? E foi difícil para o secretário, para a gestão fazer isso, para os gestores, para o próprio fazer de cultura, era coisa nova, era uma coisa, eu nunca tive aquilo. Numa pandemia com restrições de transitar, restrições físicas, né, de contato, tudo, você tinha que fazer tudo isso digitalmente, tudo foi uma lição muito grande que a pandemia nos deu, foi ensinar a gente a trabalhar remotamente. E a Paulo Gustavo é o passo adiante de transição, né, da Aldir Blanc para esse momento que já não é mais só para pagar comida, que o cara está lascado, que não está fazendo show, que não está lançando livro, que não está fazendo peça de teatro, que não está fazendo filme, aquela coisa toda. Então, você imagina, eu nunca vi isso, uma lei que distribui 3 bilhões e 800 para um país, eu nunca vi isso no país, em esfera, nem em estados ricos igual São Paulo, Rio, Paraná, aquela coisa, Minas Gerais e tal. Então, sim, foi muito, e o tempo foi muito exíguo. Nós, do Fórum, fomos fazer romaria em Brasília para prorrogar. Prorrogou na Bacia das Almas, no final do ano. Era em dezembro que finalizava a execução. Mais da metade, pela avaliação feita pelo Fórum, dos municípios iam devolver dinheiro. Dos 3 bilhões e 800, 2 bilhões iam ser devolvidos. Por quê? Todos os estados fizeram mobilização, e aqui também nós fizemos uma mobilização que participou todo mundo, participou a Assembleia Legislativa, através da Escola do Legislativo, lá com o Raul, participou, fez um trabalho bacana nos municípios, nós fizemos também, fizemos Circula Mink, o conselho, os conselheiros, não estou, mas todos os conselheiros fizeram, e eu fui, por exemplo, na ATM com o Diogo, que é o prefeito de Talismã e presidente da Associação Tocantinense dos Municípios, olha o que ele me disse, testemunho, foi, Tião, no Aldir Blanc, eu incentivei, eu não entrei, meu município, que é Talismã, incentivei os municípios a não entrarem com medo dos órgãos fiscalizadores no nosso pescoço. Porque ninguém sabia como é que ia fazer prestação de conta, essa coisa aqui. Tanto que mesmo assim ainda tem um monte de gente aí inadimplente que não pôde participar da Paulo Gustavo. Tem gente que foi classificado e foi inabilitado por causa de inadimplência com a Aldir Blanc. Era uma coisa. E isso que você falou da Paulo Gustavo tinha um pouco mais de flexibilidade, um pouco mais coisa. Mas os prazos eram tudo muito curtos. Tudo muito curto. Mesmo assim, o Tocantins está entre os 4 primeiros estados que apresentaram o plano e tiveram o plano aprovado de trabalho da LPG, da Paulo Gustavo. Bahia, Sergipe, Pernambuco e Tocantins. Foi um dos primeiros. Isso é bom dizer, né? Porque em abril, antes do lançamento da regulamentação da Paulo Gustavo em Salvador, que nós fomos lá, já tinha gente achando que o edital estava atrasado. Como é que você lançou o edital sem a regulamentação? É bom clarear isso, né? É bom deixar bem claro isso, sem nenhum revanchismo, mas é informação, eu trabalho com informação. Não estou aqui do achismo, eu acho isso, acho aquilo, eu não acho nada, entendeu? Então, aí a Paulo Gustavo entrou e nós fizemos uma frente em Brasília, nós fomos para lá, ficamos 2 dias em Brasília, o secretário do Brasil inteiro, no líder, do presidente do Senado, presidente da Câmara, líder, relator, não sei do que lá, mas fomos todo mundo, Berto Costa, Randolph, todo mundo lá. E na Bacia das Almas prorrogou a execução da Paulo Gustavo. Mas mesmo assim nós seguimos com o nosso cronograma. 100 gente, pouca gente, equipe pequena, a gente trabalhando de manhã, tarde, à noite, fim de semana, tudo, porque o pessoal entendeu o que é. Eu falei, gente, aqui não é emprego, aqui é missão. Eu falo isso 24 horas por dia lá na Secretaria da Cultura. E o pessoal entende isso e sabe que todo mundo está lá, está comprometido com a cultura. Não está lá por causa de emprego. Todo mundo está lá, tinha emprego em outro lugar, entendeu? Foi para lá por causa da missão. Então, a execução, se você pegar hoje, vamos dar um pulo, um salto aí, a Paulo Gustavo ainda está em execução. Teve problema? Teve problema.
com a falta de estrutura da secretaria, nós podíamos ter ouvido muito mais gente, claro que podia, mas ouvimos sim. Quando eu cheguei lá, já estava em andamento, Paulo, não é quando eu cheguei, quando nós chegamos e a secretaria foi recriada, já estava o formulário eletrônico. A primeira coisa que eu fiz de manhã, eu prorroguei o prazo e à tarde o MINC prorrogou o prazo também. Sabe, gente, não dá tempo de pessoal aqui, né, no formulário eletrônico aqui. Foi a primeira coisa que estava aberta, né? Não foi eu que abri, foi a gestão que estava lá, sabe? Prorrogou. E começamos a falar com ele. Ele foi lá, o Nivaldo participou de um dos grupos lá, e eu falei, eu ainda brinquei, gente, eu nem sabia que esse setor aqui tinha tanta corrente, A, B, C e tal, parecendo corrente política, né? Você lembra disso? Estava você, estava outras pessoas, Cacá, muita gente lá, sabe, do setor do audiovisual. Ouvimos, claro que podia ouvir mais. Teve reuniões, recebemos todos os grupos que foram lá, nós recebemos, pessoal da música, pessoal, sabe? Claro que poderia fazer muito mais, como nós estamos fazendo na PENAB. Entendeu? Não tinha condições nenhuma de fazer mais do que foi feito. Você citou aí o Cacá Dogueira, presidente da FETAC, um abraço para ele. Sim. Aí é o seguinte, recebemos documentos setoriais. E os editais foram feitos pela equipe da Secult, não foi pelo OSC, não foi por ninguém. Quando contratou o OSC, os editais estavam prontos para uma equipe que está lá, que vocês conhecem muito bem. Né? É o Anderson que estava lá, é a Eliane, a Dora, são pessoas competentes, corretas, entendeu? E estava pronto. E mesmo assim, quando questionaram os editais que não haviam sido lançados, eu falei assim, será que vazou? Tião. Entendeu? Aí o que aconteceu? Aconteceu o quê? Mesmo assim, respondemos e atendemos. Atendemos todo mundo no que foi possível atender, com explicação técnica, com observação da equipe técnica. Não poliar o secretário, se ele quiser, ele faz isso. Não faz. Tião, como é que foi assim, a questão do alcance? Assim, você tem mais ou menos a porcentagem de pessoas que foram alcançadas que são indígenas, quilombolas, os grandes mestres? Né? Como é que foi mais ou menos isso? Olha só, nós tivemos 1.670 inscrições. Né? Eu até trouxe uma colinha aqui. No geral, de inscrição, 39% capital e 61% interior. Já deu uma melhoradinha. E a orientação 30... Não, esse é só de inscrição. Peraí, vou chegar num número muito melhor do que esse aqui. E a orientação do MINC é chegar mais longe, chegar nas pontas, chegar naquela coisa todinha aqui. Aí depois, dos classificados aqui, ó, mais de 400 propostas foram classificadas, né? 55% do interior e 45% de Palmas, no geral. Eu disse isso até numa audiência com um procurador. Assim, ó, eu retiro até minhas falas aqui todinha, e esses números aqui para mim falam muito mais do que aqui. O prêmio Mérito Cultural, Palmas teve 9, Mérito Cultural 9, 60%, e o interior 6, 40%. Agora vem aqui, ó, prêmio Culturas Tradicionais e Populares, 78,5% do interior, entendeu? E 21,5%. Artes, que está mais equilibrado, né, que é 101, foi de Palmas e 30 de Coisa. Agora, imagina isso aqui, olha que números maravilhosos. Com a busca ativa, o prêmio Povos Indígenas e Comunidade Quilombola, 2%, Palmas, 98% interior, comunidade. Por quê? Eu cobrei isso, brinquei com o MINC lá, com o Márcio, da VAR lá, que é a Secretaria Executiva, assim, vocês têm um números finais aqui da busca ativa. Na minha cabeça, a busca ativa maior que poderia acontecer seria no Amazonas, pela dificuldade. É barco para ir não sei aonde, chegar não sei aonde, aquela coisa aqui. Ele falou assim, ó, se você não for a maior, está entre as maiores do país busca ativa. Andamos mais de 8 mil quilômetros em comunidades indígenas. E a busca ativa não foi só para falar, ó, vai ter Paulo Gustavo, não. Pegou o pessoal das comunidades do começo ao fim, até na habilitação documental. Que no meio do caminho subiu. Peraí. Se você tem dificuldade de fazer projeto, de fazer tudo. Ontem, lá, no dia 26, na escuta lá da PENAB, lá, tem que fazer de vídeo, tudo. Fez coisa de gravada, fez tudo isso, foi feito. E das pessoas que foram feitas de gravações, teve várias pessoas premiadas. Então, essa busca ativa aqui, ela nos respalda de uma forma tão grande, mostrando o acerto, mesmo sem uma estrutura ideal ou necessária, não vou nem falar de ideal, é querer demais também, né? Necessária, nós tivemos uma busca ativa desse alcance, 98%. O Culturas Populares do mesmo jeito. Será que isso não vale nada? Será que isso não valeu nada? Eu recebo comunicados de indígenas, de caciques, vários, eu tenho aqui guardado. No momento oportuno, se precisar, eu vou apresentar. Edital indígena muito bom. Nunca teve edital indígena. Olha aqui que coisa boa. Será que vamos receber?
Mensagens iguais essa eu recebi várias. E já receberam, né, Tião? Receberam, exatamente. Tião, desculpa, Tião, aqui, em respeito àquele povo que está aqui do outro lado ali, esse programa, esse podcast, surgiu do grupo Loucos por Editais, que é um grupo da 3ª ou 4ª oficina online que eu faço de formatação de projetos culturais. Me pediram para não excluir o grupo, Tião, e a gente renomeou Loucos por Editais, e, claro, basicamente do Tocantins, mais gente de Brasília, de Goiânia, mas que são tocantinenses que foram para lá, né, que estão fazendo carreira lá. E aí, em respeito a esse grupo, Tião, a gente tem umas problemáticas na LPG que a gente queria colocar e queria esse esclarecimento seu, porque, como você falou, não é achismo, não. A primeira perguntinha, Tião, por que tendo o mapa cultural, que é um padrão, que é a União, Estados e Municípios, né, aquele processo do site do mapa cultural, em que fica lá os dados perenes do agente cultural, do produtor, seja pessoa física ou pessoa jurídica, por que essa opção por trocar o site e ficar oculto, que por enquanto entende-se que está de stand-by, não foi apagado. Não foi apagado. Não foi, eu sei disso. Isso já foi informado já. Isso, já foi informado, eu sei. Por que essa opção por essa troca? E o que tem de verdade nesse barulho de que essa empresa que terceirizada, que veio operacionalizar a LPG, teve um esquema de influência política, teve alguma coisa aí por esquema, alguma coisa nesse sentido, Tião? Eu não vou dizer direito, porque é o que a gente ouve, né, Tião? Tranquilo, sem problema nenhum. Sem achismo. Essa pergunta é super tranquila, oportuna, e é um momento muito bom. Mostrar para o povo ali o momento oportuno de mostrar. Primeiro é o seguinte, tudo novo, todo mundo saiu buscando informação. Ainda mais nós que acabou de recriar a secretaria. Isso aí, gente, como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos fazer aquilo? Um liga para o outro liga para São Paulo, liga para o Paraná. Tive encontro com várias pessoas, tudo. Claro, as pessoas falam assim, tem empresas, tal. Tem empresas que fazem isso, que fizeram na Aldir Blanc, quase todo mundo que falava isso. Um secretário passava para o outro passava, ministério passava, gente do ministério, tem isso aqui. Agora, teve. Agora, só que é o seguinte, isso aí está fartamente documentado, sabe? Eu não vou nem dizer para você o que eu acho que é quem pensa o contrário. Teve. A pessoa chega, o Nivaldo tem uma produtora aqui, ele tem uma produtora aqui e ele quer oferecer para poder vir com o Marcione aqui, para poder fazer uma campanha política. Ele vai apresentar o produto dele. Ele quer fazer um jingle, um videoclipe para o Genésio Tocantins. Tal. O cara vai apresentar. Você vai escolher qual é o melhor. Agora, a empresa foi chamamento público, com 3 participações de empresa. Uma delas teve, inclusive, o recurso, que é do Nival. É bom que está aqui, isso, recurso, entendeu? Então, empresa normal, não teve contestamento nenhum, tal. Teve uma empresa que disse que mandou, mas não chegou, isso não é nós não temos que analisar isso, não conseguiu entrar no e-mail, por questão de tamanho, sei lá o quê, não sei o que foi, e tanto que a pessoa mesmo ligou e entendeu, falou assim, aconteceu isso mesmo, entendeu tudo. Então, teve um chamamento público, um edital, diário oficial, sabe? Seleção. A negócio do mapa, foi questão técnica, que eu não entendo muito dessa parada aqui, mas a explicação é assim, esse aqui o mapa não tem. Tanto é que o Ministério da Cultura está analisando, vocês viram isso aqui, né? Para fazer um mapa cultural que foi uma das propostas da Conferência Estadual daqui e de vários estados, né? De ter uma base de dados nacional. Que você não precisa pegar o mapa daqui, o prosa não sei da onde, o trem não sei da onde, lá, tudo. Então, essa proposta lá, mas não vai resolver da noite para o dia, né? Foi puramente questão técnica, não existe nada disso, né? Quando foi, o diário oficial da portaria, não, estão confundindo portaria de fiscal com portaria de contratação, de termo de cooperação com a OSS, né? Está tudo legal. Informamos isso ao Ministério Público Federal com documentação, primeiro com uma audiência pedida pela Procuradoria-Geral do Estado, e uma audiência muito boa, esclarecedora, e tudo que nós dissemos na audiência, o procurador, nós enviamos documentalmente. Tudo. Tranquilo. Nenhuma pergunta sem resposta. Claro, quem vai decidir isso são lá, tal, respeito, o direito. Sim. Quando lá no começo eu vi os grupos, eu falei, gente, tem recurso, tem aqui. Se nada der certo, o caminho é a justiça. Eu disse isso. O caminho é a justiça, faz parte. Mas há a possibilidade de a gente voltar assim, a utilizar ainda assim, o portal, melhorar, porque quando a gente trabalha assim, quando você tem lá o seu projeto lá dentro, ele fica arquivado lá dentro, você tem um histórico. Nivaldo, né? Quando reclamaram, a primeira coisa que eu fiz como secretário foi assim, cadê os dados? Aí nós fizemos matéria, inclusive.
Os dados não foram apagados como estavam falando por aí. Apagou tudo, não sei o que lá, mas não apagou. Não, isso aí são chiados, né? Mas assim, não apagou. Mas há a possibilidade de voltar. Não, claro que vai voltar. Só que é o seguinte, a PENAB não vai repetir o que eu disse lá ontem. A PENAB aqui agora é resultado de aprendizados da Aldir Blanc 1, da LPG, da bem coisa. colocado, Tião. Falei isso ontem da abertura lá ontem. Ótimo. Ontem não, no dia 26, né, lá da PENAB. Então, assim, claro que a gente pode avançar. Quando nós começamos, o Cícero Belém falou nessa última audiência lá, falou pelo MINC, que a gente começou bem mais cedo em relação à maioria dos estados. Você vê. No dia seguinte da última audiência de escuta aqui da PENAB em Palmas, que foi em Palmas, depois de Augustinópolis, de Araguaína, de Gurupi, de Arraias, e encerrou em Palmas, o Ministério fez a escuta dele nacional. Gente, é um avanço. Ninguém está aqui querendo tampar o sol com o peneiro. Agora tem uma coisa, você me desculpa, eu vou usar o seu espaço aqui, sabe? Ninguém aqui é desonesto. Eu vou usar o seu espaço, me perdoe, mas vou usar o espaço. Ninguém aqui é desonesto. A equipe da Secult não é desonesta. O governo não é desonesto. A gente acredita nisso. Entendeu? E a gente está aqui, diz que o inferno está cheio de boa intenção, né? A gente está aqui, não é bem intencionado, né? A gente está aqui comprometido com a causa. Com a causa. Tião, mas só para esclarecer ali, por exemplo, para o pessoal, porque a gente viu nos grupos, aí você sabe, eu esqueci de falar, o Loucos por Editais, Tião, hoje é o maior grupo de cultura do Tocantins, eu não esqueci de enfatizar isso. Nós batemos o Mobiliza e o Audiovisual, nós temos hoje, se eu não me engano, 313 integrantes. E a gente viu em alguns grupos, principalmente no Mobiliza, essa questão, assim, por exemplo, porque essa não utilização do mapa, onde tem o portfólio, por exemplo, a carreira do Nival está toda lá, a carreira do Ronaldo, a carreira do Tião Pira está toda lá, né? Todos os projetos que já fez, tal, o portfólio, o currículo, etc. O pessoal que teve um edital para os pareceristas da LPG também teve um edital, que eu já acompanhei. Então, assim, esse pessoal teve, por trás, o background, não sei, teve acesso a esses portfólios, a esses currículos ou não? Foi só o que foi mandado no projeto? Só ficou mandado no projeto. Só ficou mandado no projeto. Tá? E aí, mas você concorda que, de certa forma... Não, Ronaldo, eu acho legítimo qualquer pedido, qualquer crítica, qualquer coisa, eu acho tudo legítimo, sabe? Tranquilo. Eu só não gosto quando tem má fé na história, sabe? É legítimo, eu não sofro com isso, senão nós não seríamos jornalistas. Poxa, com certeza. Né? Se fosse por isso, nós não seríamos jornalistas, entendeu? Sabe, Tião, a gente sabe, né, que houve a questão dos avaliadores, né, um edital, né, bem bacana, depois houve o sorteio, né, desses para saber quem são as pessoas, e foi ao vivo, né, o sorteio, né, e mais dos avaliadores, né, e tal, né. Mas, de uma certa forma, as pessoas vêm reclamando bastante, né, todos, quanto à questão das notas que seriam dadas, né? Porque, às vezes, assim, eu tenho nós três aqui, né? Aí eu acho que o currículo bem daquela pessoa tem... Ela merece 9,5, e o outro dá 0. E aí o outro dá 0, dá 6 e tal. Né? Às vezes, assim, o sorteio é legal pra caramba e tal. Mas, assim, a gente pega, assim, uns loucos aqui que a gente não... Você tá levantando a bola pra me cortar do vôlei, sabe? Eu adoro isso, sabe? Eu gosto disso. Sabe o que é? Eu concordo plenamente com você, sabe? Eu fiquei sabendo o nome de um parecerista, depois que acabou tudo, que eu fui num velório de um familiar de um amigo, que eu descobri que ele tinha sido coisa. Eu não conheço o nome nem no papel de nenhum parecerista. E quando a pessoa chega tripudiando em cima da Secretaria da Cultura, tipo assim, olha, como é que a pessoa de 8 anos, não estou falando que tem que ser não, que tá certo não, tá errado sim, tá errado sim. 8 anos ganhou nota 0 em trajetória cultural. Então tá bom. No Promic, e pergunta se eu saía atirando em alguém aqui. Eu tinha 45 anos de trajetória cultural, não vou falar que é boa, não, só de tempo, deve ter sido uma porqueira, né? Eu ganhei 0 exatamente no único item que eu achava que eu ia ter pelo menos um 2, um 3 e tal, sabe? Podia falar que a minha poesia era ruim, era péssima, que minha música não vale nada, sabe? Mas na trajetória eu vou ganhar pelo menos um 2 ou 3 aqui, né? Eu ganhei 0. Não estou falando que está certa a pessoa de 8 anos que ter ganhado 0, não. Não estou falando. Eu tenho sérios questionamentos com relação a isso. E o tema de parecerista foi um tema do nosso encontro de Fórum Nacional de Secretário, lá paralela à convenção, à Conferência Nacional de Cultura. Que é uma coisa, tem que arrumar mecanismos, os editais, agora o chamamento, eu tenho certeza absoluta que nós, secretários, diretores de cultura, coisas, estamos muito mais atentos daqui para frente com relação a isso. Então, colocar mais exigências, colocar mais coisas, tem que ter isso, tem que ter aquilo. E outra coisa, mecanismo para que, se tiver uma distorção dessa grande aí, ter que, não é o secretário igual alguém falou, você podia mudar a nota, isso não vai acontecer nunca. Não. Mas assim, ter poderes dentro do próprio chamamento do edital de falar assim, peraí,
tem um trem errado aqui. Ou reavalia ou comprova por que te deu. Como é que você vai dar zero? Vamos dar um exemplo aqui. Como é que vai dar... Vamos pegar um exemplo bem coisa aqui. Como é que você vai dar zero para... Vamos pegar uma pessoa aqui bem acima... Ana Braga, já faleceu já. Como é que você vai dar zero para uma trajetória cultural de Ana Braga? O cara que dá o zero aqui, ele tem que... Ele não é nem justificar, não. É injustificável. Eu acho que não há problema nenhum Então, assim, o Fórum Nacional de Secretários trouxe esse tema à baila porque várias secretarias passaram pelo mesmo problema. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, aconteceu, é chato, não concordo. Agora, imputar isso a manuseio de nota do corpo da secretaria, isso é uma má-fé que não tem tamanho, tá? É má-fé. É má-fé. E aí, numa conversa que eu tive, inclusive no Ministério, eu falei assim, olha, o ônus da prova é de quem acusa. Eu reputo eu trago a mim o ônus da prova de acusado. Tião, eu acho que um avaliador, um jurado que dá zero num projeto, eu acho uma infelicidade tamanha. Porque, primeiro, uma comissão, qualquer tipo de julgamento, você tem que balizar ali, se o edital não tiver, balizar. Olha, vamos fazer uma média aqui. Nós vamos fazer uma nota de 0 a 10 ou de 0 a 100. Descarta aquela esdrúxula. Isso. Mas, assim, poxa, só a pessoa suar para fazer o projeto ali, eu acho que no mínimo ela merece 3. Vamos dizer de 0 a 10, até 3. Se o projeto tá fraquinho, é 4, 5. Se o projeto tá médio, 6, 7. Se o projeto tá bom, 8, 9. Se o projeto tá ótimo, é 10. Eu acho que tudo tem uma lógica. Claro. Então fica aí bem claro, pessoal. Tião, só para finalizar... E aí, só para rematar, isso que é interessante isso que você falou aí. E aí que nós estamos nesse aprendizado que eu disse isso é humano. Sabe? Tem no aprendizado que agora, por exemplo, você não vai fazer um chamamento para parecerista sem... além dos direitos, tacar mais deveres no Brasil. Você tem que comprovar isso, comprovar aquilo, tem que estudar, tem que fazer isso. Sabe? Esse é um aprendizado. Eu acho inumano um avaliador dar zero para um projeto cultural. Seja um projeto ruim só se o cara não apresentou nada lá, né? Fica aqui registrado. Tião, só para finalizar isso, porque nosso tempo já está avançando, sobre a LPG ainda, agora em março último, os pagamentos já tinham acontecido os 2 primeiros, do Artes Tocantins, do 19, e o audiovisual. E o Artes Tocantins já começou a chamar os suplentes também. O que falta de rebarba para arredondar a LPG aí? Está em andamento o processo, né? Todos os editais normais já, em fase de pagamento, final de pagamento. A primeira chamada de suplente foi pelos critérios do edital, né? Sim. E a segunda chamada a gente colocou sobre para que os conselheiros da sociedade civil analisassem de que forma que eles queriam, uma nota, não sei o quê, tal, aquela coisa, e a gente colocou à disposição para a participação da sociedade civil. Né? Não é para transferir responsabilidade para o conselho, não é isso, não. Sim. É para o profissional. Até aqui. E outra coisa, a secretaria não fez proposta, ela colocou informações e critérios para que o conselho, as câmaras setoriais reunissem. A classe, né? Eu achei melhor maior nota, não sei o que lá mais, isso, critério normal. E aí... Está em andamento, o PENAB, né? A PENAB, né? Eu ia te perguntar, a PENAB, que é a Audi Blanc 2, em que pé que está? Porque teve as escutas, né? Sim, as escutas. E agora, qual é a previsão de lançar editais? Se o pessoal ali ficar alegre do outro lado ali, tinha um pessoal que está ali do outro lado, ficar assim, piscando. Já tem o formulário eletrônico em andamento, as escutas, agora são as escutas setoriais, que é a participação da sociedade civil. Tem que participar, gente. Não basta ficar em grupo. Pessoal, vamos participar. Falando em grupo, não, tem que participar com sugestões, com críticas, com coisas. Você vê, propositiva, né, Tião? Propositiva. A reunião da PENAB, a última reunião em Palma da PENAB foi maravilhosa, sabe? Maravilhosa. Eu tava lá. Rica de sugestões, de críticas mesmo. Não tem problema nenhum criticar o para trás para avançar na frente. Eu achei interessante, Ronaldo, Nival e ouvintes do Mundo Criativo, quando a pessoa chega e fala assim, não pode acontecer o que aconteceu lá na Paulo Gustavo, na Aldir Blanc ali, com a visão, mas eu quero sugerir que para as próximas façam. Isso é propositivo. Isso é propositivo, sabe? Eu gosto disso, sabe? Tião, eu respondi o questionário eletrônico da escuta da PENAB, e ontem na escuta aqui de Palmas da PENAB, eu me perdi porque eu tenho um parafuso a menos, tem hora na cabeça. Eu ia falar sobre uma questãozinha que atravanca muito o caminho do agente cultural, que é a questão da retenção do imposto de renda pessoa física. Porque, assim, eu como cidadão, e eu tenho algumas leituras na vida, e tem curso superior, etc e tal, eu acho inumano você ganha um prêmio de 50 mil. Você ganha um prêmio de 50 mil no edital, Tião, mas você não vai ficar com 50 mil no bolso.
você vai gastar 90%, 99% desse prêmio com prestador de serviço, seja produtos ou serviços culturais. 27,5% de imposto. Que você vai comprar para construir o seu projeto, né? Para apresentar seu produto ou serviço cultural. Então, eu acho que falta uma gestão, MINC, ou os órgãos de cultura do Estado ou dos municípios, para trabalhar junto à Fazenda da União, para esclarecer isso de vez. O Ronaldo ganhou um prêmio, ele tem um cachezinho de 4 mil, ele vai pagar imposto sobre as 4... Gente, eu concordo em pagar imposto, sabe? Eu discordo dessa forma. Eu ia colocar aí na escuta da PENAB e esqueci. A outra coisa, no primeiro programa nós trouxemos o Cícero Belém, um abraço para ele, nosso coordenador do escritório do MINC. Nós trouxemos um documento assinado a maioria do grupo Loucos por Editais, pedindo, Tião, uma capacitação, inclusive na escuta eletrônica da PENAB, eu coloquei isso, uma capacitação constante e permanente, e também na escuta presencial, eu falei isso lá, aqui em Palmas, uma capacitação constante, permanente, dos agentes da cadeia da economia criativa, porque as pessoas têm dificuldade de colocar a sua ideia no papel, de formatar de forma correta o seu projeto. Tem uma ideia, um projeto maravilhoso, Tião, mas tem dificuldade. Então, que o Ministério da Cultura, com parceria com o Sistema S, com as secretarias de cultura estaduais e municipais, achem um caminho. Estamos esperando essa resposta do Cícero, inclusive, que ele levou essa demanda para o MINC, como nosso representante maior aqui do Estado. E eu queria que você dissesse alguma coisa com relação a essas duas coisas que eu coloquei agora. Olha, Ronaldo, Nival e ouvintes do Mundo Criativo, esse tema, ele é um dos temas recorrentes nas reuniões do Fórum Nacional de Secretários e Diretores de Cultura com o MINC, sabe? Que é uma coisa que vai... É o lado criativo, cultural, com o lado burocrático, que infelizmente existe. Desculpa, só uma partezinha. A LPG, eu vi, nós estamos acompanhando os grupos, está pagando a pessoa física integral. Ou seja, mas só a pessoa não esquecer que se ultrapassar o seu teto de pessoa física, ele vai você vai ter que pagar o ano que vem. Eu até vou falar para você que o nosso edital, esse edital de 2013, por exemplo, um prêmio de 35 mil, você recolhe 27,5%. 27,5%. Né? Entendeu? É uma coisa muito louca, né? Mas é o sistema tributário brasileiro. Isso aí é uma coisa que você tem que... É uma coisa macro, tem que trabalhar em congresso, não sei o que mais. E esse assunto, só para dizer, o Cícero, não sei se ele falou isso aqui, mas é pauta recorrente dos encontros do Fórum. Eu participei de vários encontros, em todos eles essa pauta estava. Questão de tributação. E o país, todo mundo sabe, né? É o país mais tributado do mundo, né? O Brasil, né? O Brasil é o país mais tributado do mundo, né? Você paga imposto uma vez, duas vezes, você paga na rodovia, paga no IPVA, paga não sei lá onde, paga no combustível, naquela coisa toda, sabe? Paga para vender, paga para trocar. Agora, eu queria dizer, só para arrematar, que não sei como é que está o tempo, assim, com relação à PENAB. A PENAB é um processo, primeiro, tem que deixar algumas coisas claras. Não é só edital, como a professora Kátia falou na última, falando coisa, porque às vezes é muito mais amplo. A PENAB não é lei mais. É uma política nacional que acabou a transição da Paulo Gustavo, que agora sim, políticas públicas perenes. De no mínimo 5 anos, né? 5 anos. E nós, lá no último Fórum em Brasília, pedimos, está protocolado já, para ampliar para 10 anos. Amém, Tião. Foi uma proposta nossa do Fórum Nacional, agora lá na reunião nossa paralela lá da conferência, né? As pessoas do MINC que estavam lá sinalizaram, se sentiram, assim... Não torceram o nariz, sabe? Então, mais baixo, mas aí tem que combinar com os russos, né? Os russos são os caras da área econômica do país, para poder falar se pode, não pode, mas o pedido é para ampliar para 10 anos, tá? Então, assim, é coisa para edificações, para equipamentos e editais também. Mas não é só para isso. Então é um momento maravilhoso. Quando eu vi nessa última encontro lá as reivindicações, por exemplo, dos pontos de cultura, que foram a resistência durante a pandemia. Cultura viva. Né? Cultura viva. Os pontos de cultura foram... Eu tive com o Juca Ferreira em Brasília, emocionado quando eu encontrei. Você me desculpa, eu vou dar um de tiete aqui. Num dos encontros de Brasília, eu encontrei com o Juca, né? Que substituiu o Gilberto Juca foi o grande mentor do Sistema Nacional de Cultura. Exatamente. E eu falei para ele exatamente isso. Eu quero falar para você, né, minha admiração pelo trabalho que vocês fizeram numa época difícil pra caramba, sabe, né? Muito difícil, né? Foi muito legal a conversa. Na conferência de 2010. Então a PENAB é um momento bacana, tem a Rua Norte, tem tudo, sabe? E dizer para você o seguinte, quero repetir uma coisa aqui que foi questionado. Questionado não, foi colocado, não é questionamento, não entendo como é questionamento assim. Claro que nós vamos, ninguém vai ficar refém só de verbos federais.
sabe? O fundo estadual nunca foi bloqueado pelo governador Wanderlei Barbosa. O que tem a questão de regulamentar, a legislação do fundo, ela é restritiva em algumas situações, e tudo que nós colocamos, conseguimos alguma coisa, a gente leva para o conselho. Se o conselho não aprova, não tem como você usar o fundo. Então, ninguém usou o fundo porque ficou no cofre, mofando lá. Tião, só antes de falar do fundo, para finalizar a questão da PENAB, há essa possibilidade de acordo lá com as escutas, tanto eletrônicas quanto presenciais que houveram nas regiões do Estado, de ter uma atenção específica sobre valorizar o profissional que trabalha na área de elaboração de projetos, que é o caso de Nival, que é o caso de Cacá Nogueira, de Cine, um monte de gente aqui em Palmas. E aqui no estado de Araguaína, de Grupi, tem muita gente para isso, tem cabedal para isso, né? De instrumentalizar, de ajudar aquele artista da ponta lá, o produtor cultural pequeno, a ter acesso a... Ronaldo, eu dizer para você isso, nesse momento aqui, eu estaria sendo até leviana. Claro, a história é a seguinte, o objetivo das escutas é pegar informações, sugestões para você ter elementos, para poder, você vai ter muito mais elementos para poder fazer um edital, para fazer um projeto de política de patrimônio material e imaterial, de espaço físico. Cada onde é que você quando eu falei dos céus dos céus, né, que o Ministério garantiu nós estamos correndo atrás de 4, ganhamos terreno, ganhamos tudo, garantiu um carro, tipo o BR Caminhão naquela época, vocês conheciam, né? Com tudo. Nós corremos atrás dos outros, atrás com emenda parlamentar de senador, de deputado federal, aquela coisa toda, sabe? Entendeu? Então é o seguinte, essas escutas, os formulários e as reuniões setoriais, nós hoje falamos com o conselho, gente, cutuca o conselho para poder fazer isso aí, que é importante demais. Aí sim, se a gestão com esses elementos não fizer uma coisa legal, aí a culpa é da gestão. Antes de ir para as parcerias de gestão junto ao MINC, Tião, só para finalizar essa parte do fundo, como é que está realmente a aplicabilidade do fundo para esse ano 2024, Tião? Olha, foi a primeira vez que eu vi uma coisa do jeito que fez. A equipe, né, da Secult, né, coordenada pela superintendência lá, pela superintendente professora Cátia Maia, fez um planejamento estratégico, porque realmente esses planejamentos são meio que peça de ficção, parecendo um orçamento, né? 10 anos, como é que você vai fazer um planejamento estratégico de 10 anos se o mandato do governador Wanderlei Barbosa termina em 2026? Então foi feito um planejamento estratégico, aprovado no Conselho, entendeu? Estamos, inclusive, fazendo uma série de exposições, vamos publicizar isso muito mais do que já foi, né, tal. 2024, 2026, com o uso do dinheiro do fundo, tudo, não tem mais, para parar, não pode usar, não vai usar tudo, dizendo, não só com o dinheiro do fundo, com outros recursos também, dizendo o que vamos fazer, como vamos fazer, quando vamos fazer e com que dinheiro. Isso nunca foi feito aqui. E nem em Goiás. O governo Santilo fez algo semelhante, mas não com essa precisão, com essa coisa. Eu estava no governo, não do governo, estava cobrindo na área cultural de Goiás na época, sabe? Então, esse aí é o fundo. E nos outros, nós não deixamos de apresentar proposta de uso do fundo, não. Nunca deixamos. Sabe? Quando alguém, até um dia eu brinquei com o artesão, mas qual que era o entrave, Tião? O entrave é que você leva a proposta para o conselho e o conselho tem que aprovar, só isso. Se não aprovar, você não pode gastar. Conselho de Políticas Culturais, sim. E aí a gente tem graças a Deus, eu tenho conversado muito com os conselheiros, não para fazer cabeça de ninguém, cada um tem seu juízo lá. Inclusive, querendo trazer aqui depois, já fiz o convite, a Valéria Picança, a nossa presidente. Então, o que acontece? Hoje, por exemplo, a gente sente, por exemplo, que parece que, por exemplo, aquela última reunião do conselho, antes dessa escuta de Palmas da PENAB, foi uma reunião que eu disse, gente, eu saio daqui de alma lavada, sabe? Foi dura, foi tudo. Você estava lá, não estava? Muito propositiva, sabe o que é? Propositiva. Encheu. Foi muito bom. É isso que tem que ter. Não é que fala assim, só passar a mão na cabeça do gestor ou vice-versa. Não é isso não, sabe? Então é o seguinte, o dinheiro do fundo que não foi usado, nós não pedimos para usar tudo, porque não deu nem tempo de fazer isso, né? E outra coisa, o Ronaldo, o Nival e o vice do Mundo Criativo. É muito estranho, por exemplo, quando os gestores anteriores cobram o uso do dinheiro do fundo, por que não usaram antes? Por que não usaram? Então, a gente vê o seguinte, né? Às vezes a dificuldade, né, de pessoas para poder trabalhar. Então, assim, você tem que ter um corpo jurídico, você tem que ter, ter gestores, né? Você tem que ter a burocracia, gerentes, né? Tem a burocracia. Não é só você fazer um edital, não é só isso. Né? Então, assim, passa por pessoas que vão fazer análise, fazer os pareceres, fazer outros editais de avaliadores, entendeu? Assim, hoje, como é que está essa questão
assim, de aparelhar a secretaria no intuito de ter pessoas para trabalhar com essa parte burocrática, sabe? Porque às vezes você tem um recurso, tá ali, mas às vezes você não tem nem condições de fazer porque não tem pessoas o suficiente para poder. Nival, ó, aqui é testemunho que eu estou dando para vocês aqui. Tem hora que eu não sei nem como é que nós executamos a LPG com a estrutura que nós temos. Estrutura pequena, não é porque o governador não quis dar, porque não tem essas coisas. A estrutura administrativa do governo é essa. E nós conseguimos coisas, está longe do necessário. Não estou falando de ideal, não. Ideal é o que nós colocamos nas sugestões para o concurso do quadro geral. Sabe? É o necessário, o mínimo necessário. Tem hora que eu paro em casa, gente, como é que a gente conseguiu fazer isso com essa equipe desse tamanho? Porque a equipe se desdobrou, comprometida, trabalhando de manhã, trabalhando à tarde. Você acha que a Secult cumpre horário regulamentar de entra 8 e sai 14, mas não cumpre mesmo. E não é porque ninguém exige que eles fiquem lá. São comprometidos, a equipe é comprometida e sabe o que tem que fazer para pagamento. O pessoal da área financeira, da área do convênio, fica lá de manhã, tarde, à noite, fim de semana. Quando eu tenho problema seríssimo de relacionamento afetivo, porque as pessoas me cobram a minha ausência. Sabe? Eu sei disso, eu sou ausente porque eu não consigo virar as costas e deixando as coisas para trás para os outros resolverem, não faço isso. Quem me conhece, minha trajetória, sabe disso. Então, assim, nós estamos pedindo... Ontem, eu filei a boia lá no Palácio. Cheguei lá de manhã e saí de tarde. Filei a boia lá com o querido lá, o secretário da Casa Civil, o Deocleciano. Comi o marmitex dele, partiu e me deu metade. Sabe? Correndo atrás disso, correndo atrás dessas informações, correndo atrás de coisas. A gente está trabalhando muito. Não é fácil isso, não é fácil. Às vezes eu chego 9 horas da manhã no Palácio, que eu sei que a demanda lá é muito grande. A equipe do governador é uma equipe muito bacana. Eu brinco lá que, assim, ó, tem uns caras aqui que tinham que ser cara fechado, emburrado, e não são. Tipo o Deocleciano, o Marquinhos, o Sérgio Leite, sabe? Todo mundo. É um pessoal bacana. Então, assim, é uma luta que não é fácil. Quem trabalhou na gestão, você já trabalhou na gestão, sabe o que eu estou falando, sabe? Então, nós estamos atrás disso para aparelhar a equipe, para aparelhar. Nós já estamos com uma lista de necessidades, das urgências, necessidades urgentes, e alguma coisa já conseguiu, mas estamos correndo atrás. Você falou também do concurso, né? O concurso é médio e longo prazo, aí eu estou fazendo coisa emergencial. Sim. Cada dia consegue alguma coisa. Tião, só voltando aqui, o nosso tempo já está avançando. Para finalizar, a classe artística vai ver o dinheiro do Fundo Estadual de Cultura em 2024, com ações a classe artista, não é a classe artística que vai ver. As ações culturais financiadas pelo Fundo Global, vão ver sim, claro que vão ver sim. A não ser que aconteça uma intempestade, alguma coisa qualquer. Claro, a sociedade é que tem que ser... Você tá me corrigindo e está correto, né, Tião? É a sociedade que tem que ser benéfica, porque é dinheiro público, né? E aí é o seguinte, para poder contribuir mais ainda, para poder... tem mais um dinheiro aqui para poder usar, são 20 milhões do fundo agora, né? Foi para 20 milhões e tal. 20 milhões. Então é o seguinte, conscientizar os fazedores de cultura que são representados, que representam a sociedade civil no conselho, para ter essa consciência. Você não vai para avaliar assim, ó, isso aqui é importante, ninguém está lá pedindo dinheiro para ir para Paris passear, não. Está pedindo dinheiro para poder comprar van para levar artesão para as feiras, está pedindo para poder comprar onde para não sei o que lá mais. O Movicel do MIC, que era só um, nós estamos conseguindo 5. Aproveitando, entendeu? Eu ia te perguntar isso. As gestões e parceria com o MIC, dá essas boas notícias para o povo, que você falou, uma parte delas lá na escuta aqui em Palmas, da Penab. Sim, os CEL são equipamentos físicos, né? Tipo, completo para muita coisa, principalmente para as regiões mais vulneráveis, né? Então, na divisão nacional, o Tocantins ficou com um CEL, que é um equipamento físico, que nós só temos 2 aqui em Palmas, que é o Memorial e o Palacim, mais nada. E agora o anexo que foi concluído lá, que estava subjúdice. Mas o CEL foi 2 municípios contemplados, Palmas e Araguatins, não? Era só um que era Palmas. Aí nós fizemos parceria com as prefeituras. Araguatins deu um terreno, entrou, Dianópolis deu outro terreno, e a SPU, a Superintendência do Patrimônio da União, que é um parceiro maravilhoso aqui, que é o Ed César, quero dar um abraço para ele aqui, agradecer, parceiro mesmo, sabe? Nos Oceanos. E agora o MINC vai reabrir para entrar com novas propostas ou regularizar os documentos. Alguns documentos ficaram pendentes, inclusive nossos, sabe? Então, nós estamos em andamento 5 CELs, que é o quê? 2 em Palmas, 1 em Gurupi, Araguatins e Dianópolis. E na reabertura, nós vamos fazer novas propostas, vamos conseguir novos terrenos. Parceria, tudo é parceria, claro. Entendeu? E o Movicel, que é o carro, lembrando o BR, caminhão BR, que é a unidade móvel, né? Móvel. Qual é a ideia nossa? Em cada Movicel desse, ou em cada céu desse, colocar um Movicel para atingir a região, Não é para ficar em Araguatins, ficar em Dianópolis, Taguatinga, Ponte Alta, aquela coisa toda lá, sabe? Então, isso são parcerias com o MINC. E sabe como é que é essa parceria? Também com a classe política. Nós fomos lá,
Pires na mão, conversamos, tivemos uma sessão plenária que a professora Dorinha, que é a líder da bancada federal do Tocantins lá no Congresso Nacional, nos abriu um espaço quase no penúltimo dia para poder apresentar emendas individuais. Pedimos para cada deputado, só não encontramos com um senador e um deputado que não estavam lá. Todos prometeram, alguns já destinaram a emenda para o MINC e o MINC transferiu o recurso para a gente comprar o Movicel, o carro. Ação da secretaria. Então, é muita coisa que a gente está fazendo, sabe? E que, às vezes, como diz, não aparece. Não aparece porque não tem nem tempo de aparecer. A gente está fazendo isso, sabe? Então, é muita coisa que está fazendo. A gente está fazendo, por exemplo, nós vamos entrar, por exemplo, com a questão das bibliotecas. Nós estamos fazendo um levantamento do patrimônio material e imaterial com um grupo maravilhoso, com a Universidade Federal, com a Unitins, sabe? Com o pessoal de Natividade, de Arraia, de Indianópolis. Muito interessante. Um trabalho muito interessante também, sabe? Então, é muita coisa que a gente está fazendo, elaborando uma parceria com a FAPTO, né? Que é a instituição que dá suporte para as instituições e pesquisa das instituições, né? Tudo. Fizemos convênio com a FIED na capacitação da Ronda Norte, e está aí gente que foi aprovada na Ronda Norte, né? Com o SESI, lá com o Roberto Pires e tal. Estamos formalizando convênio com o UFT, né? Muito interessante. A UFT já é parceira sem formalizar o convite. E já agora formalizamos o pedido de coisa. Estamos formalizando com o IFAM, uma parceria com o IFAM. Não dá para fazer nada sozinho, cara. Tem que correr atrás, sabe? Então, o primeiro parceiro que a gente tem que ter aqui é o fazedor de cultura. Se o fazedor de cultura não embarcar nessa aqui, não faz muito sentido nessa história. Não faz muito sentido, entendeu? Então, a gente está fazendo várias parcerias com a iniciativa privada, sabe? Nós fizemos parceria com a Secretaria da Indústria e Comércio, sabe? Estamos fazendo uma parceria, já encaminhando para poder fazer parceria com o SEBRAE. Então, são muita coisa. Esse ano nós vamos ter uma feira do artesanato muito interessante aqui em Palmas, com vários desses que eu citei aqui como parceiro. Uma feira interessante. A primeira-dama Karine Sotero está apoiando, abraçou de coração, de tudo, sabe, para essa feira. Com a parceria da Secretaria da Agricultura, Jaime Café, da Indústria e Comércio do Beto, do Marcelo Ledo no Meio Ambiente. Todo mundo participando do Erci Filho lá no turismo, sabe? Então, é assim, quando eu entrei no governo, eu ouvi falar lá, transversalidade do governo Vanderlei Barbosa. Eu falei isso para ele. Eu achei que era conversa fiada. Não é. Mas é. Todo mundo participa, todo mundo ajuda. Hoje mesmo, antes de vir para cá, eu estava... Isso é necessário, cara. Eu estava ligando para poder ajudar um movimento religioso aí, de uma exposição aí da Semana Santa, tudo aqui. O cara, não consegui isso aqui. Eu liguei para um, não conseguiu, liguei para outro conseguiu. Eu não tinha. A Secretaria, eu falo assim, a Secretaria de Cultura não tem. Mas eu fui atrás e conseguimos. Entendeu? Nivaldo, você quer fazer mais alguma pergunta para o nosso amigo Tião Pinheiro? Eu acho que sim. Tião, muito bem explanado, né? Todos os apontamentos, né, que nós fizemos aqui, né? O legal, assim, que você tem... O Tião tem alma leve. Alma leve, né? Mas é uma pessoa de alma leve, né? Então, assim, eu só tenho que agradecer pela colaboração que você tem dado aqui para o mundo criativo, né? E, assim, espero que... assim, que todo mundo está aprendendo, né? Sim, tanto os artistas, os gestores, né? Vai aprendendo através de um edital, ou de outro, ou de uma política, ou de outro. Ou de um erro, né? Ou de um erro também. A gente aprende com os erros também. Exatamente, né? Porque os artistas, às vezes, erram um pouco, digamos. Na última vez, 20% das pessoas não prestaram conta da Lei de Blanc 1. Não vou tirar, então, não agora, vou tirar assim, da a gente almejamos que, assim, que há uma diminuição desse tipo de coisa, né? E, assim, eu desejo sucesso nessa trajetória aí, tá bom? Porque o sucesso da tua equipe é o nosso sucesso. Sim, claro. Obrigado, Nival. Obrigado, Ronaldo. Eu queria... Peraí, não está despedindo, não. Calma aí, rapaz. Gente, olha, o momento 2 de poesia aqui no podcast Mundo Criativo. O Tião gentilmente trouxe o último não, mais recente. Último livro, mais recente. O negócio de último parece que a gente vai morrer amanhã. Eu não gosto dessa palavra, né? É um mais recente trabalho, Filho, né? Amorosamente... E trouxe o CD também, Alma Leve e Outros Cantos, né? Tião Pinheiro e Parceiros. Vai para o acervo do podcast Mundo Criativo, viu, gente? Obrigado, Tião. E ele vai ler aqui, gentilmente para a gente, um poema desse livraço. Eu faço as considerações antes ou depois? Depois você vai fazer as considerações. Bom, então tá. Nos deleite com... Eu preciso comentar a observação do Nivaldo, que eu achei interessante pode também. Ser agora, pode ser depois. Ainda bem que eu não vivo de declamação, né? Tipo Casagrande maravilhoso, Etenberg e tal. Eu também só leio. Eu mal dou conta de ler poema, meu. Até porque eu faço questão, sabe por quê? Eu sei poemas de código de Castro Alves, aqui, mas eu faço questão de não decorar poema meu.
Os meus não dou conta de gravar. Os meus eu só sei de qual os que são musicados, né? Graças a Deus sou muito. Bom, eu quero ler aqui do Amorosamente, que foi... Quero agradecer aqui à Universidade Federal do Tocantins mais uma vez, ao FTNT, né? Do Norte. FNT. Porque esse livro, Amorosamente, eu já posso pedir... Amorosamente, meus livros, né? Em 2013, o de Sonhos de Construção foi adotado no vestibular da Universidade Federal do Tocantins. Acompanhei. E depois, sem a minha autorização, mas não reclamei, foi adotado nos vestibulares de Uberlândia e Uberaba. Porque meu sobrinho fez para medicina e viu lá, me mostrou. Eu nem sabia, mas pode usar à vontade. E agora, no ano passado, foi adotado o Amorosamente, foi adotado no vestibular junto com a Alita Maria, que é uma escritora maravilhosa. Parabéns. Grande escritora também. E foi adotado no vestibular da UFT. E agora eu fiquei sabendo, eu estava até em Brasília na conferência, e ela me ligou e falou assim, de novo nós emplacamos. Então, o Amorosamente foi dessa vez na UFT e na UFNT. Tá, então, parabenizar a UFT por esse apreço. O Casagrande já foi adotado, o Aldir Rocha já foi adotado. A universidade sempre priorizou e deu essa atenção especial para o escritor tocantinense. É bacana isso, é muito bacana isso. Muito bacana. Então, eu quero ler Amorosamente aqui um poema que eu li, não sei onde foi que eu li isso aqui, li num dessas escutas aí da Penab. Chama-se Pra Que Eu Duvide Até das Boas Intenções. É na primeira pessoa do singular mesmo que vou dizer sobre o que foi, sobre o que é e até sobre o que nem sei se foi, nem sei se será. Para não deixar dúvida e nem que eu não duvide até das boas intenções. No que seria o apagar das luzes, quero mais luzes por aqui. No que seria o desistir do dia, quero amanhecer em mim e quero sair por aí como criança que por tudo se encanta e por tudo se enamora. E quero me dar ao direito de me pegar cansado dos amores de plásticos, da felicidade virtual, da hipocrisia combinada, do sorriso ensaiado e do faz de conta que está tudo bem, ou mesmo do faz de conta que está tudo mal, para que ninguém se dê bem, para que todos se deem mal. É na primeira pessoa do singular mesmo que vou falar sobre o que era, sobre o que sim e sobre o que nem sei se não, nem sei se terá, para não deixar engano e nem que eu me engane, até com as boas razões. No que seria o fechar dos olhos, quero mais olhares por aqui. No que seria o desistir da luta, quero esperança em mim. E quero sair por aí como palhaço que por tudo se alegra, que por tudo se emociona. E quero me dar ao direito de me pegar cansado dos favores cobrados, da amizade comercial, da mentira tramada, do abraço forçado e do faz de conta que tá tudo zen, ou mesmo do faz de conta que tá tudo merda, para que ninguém se dê bem, para que todos se danem juntos. É na primeira pessoa do singular mesmo que estou dizendo sobre o que foi, sobre o que não, sobre o que é e sobre o que sei, nunca será, para não deixar dúvidas e nem que eu jamais deixe de acreditar de que minhas entregas são minhas e de ninguém mais, de que meus fracassos são meus e de ninguém mais, de que meu coração bate por quem ele bem entender, de que meus versos são meus e de quem mais quiser, sem que eu precise sobre eles explicar, sobre eles justificar, sobre eles pedir licença para voar por aí sozinho, comigo ou mesmo com alguém. É na primeira pessoa do singular mesmo que me sinto livre, que me vejo alado, que me vejo aberto, que me redescubro e loucamente, dia a dia, me festejo vivo. É o processo da vida. Obrigado, Tião. Parabéns, parabéns. Tião, você tem alguma boa notícia mais para nos dar? Ou fica à vontade para você fazer suas considerações finais, já aqui de antemão te agradecendo de forma tranquila mesmo. E dizer que esse espaço aqui, como falei aqui em off ali, a gente brincando, quando você estiver lançando um novo livro, um novo CD, esse espaço aqui, Tião, eu costumo falar para os amigos, os agentes culturais, esse espaço é nosso, tá bom? Obrigado, Ronaldo. Olha, o novo projeto meu é velho, né? Que era para ser 2020, passou para 2021, passou para 2022, que meu novo projeto é exatamente o Tião Pinheiro de Amor e de Afeto, que inclui o Amorosamente, que inclui o CD Tempo ao Tempo, com vários parceiros daqui, de Goiás, de São Paulo, de Minas, do Paraná, da Argentina, da França e tal. Uma galera generosa que me dá essa honra e prazer de tirar meus versos do papel e voar por aí afora, né? Mas eu quero, na verdade, acho que não é nem duvidar nem nada, é o seguinte, agradecer, parabenizar você por esse espaço, Obrigado. Que não é fácil, é muito fácil falar e difícil executar e fazer. Eu disse aqui, né? Tinha um banco antigo, o banco não existe mais, eu posso falar, né? Gente que faz. Você saiu no Fantástico lá, você lembra disso, né? O banco não existe mais.
Então é o seguinte, primeiro parabenizar, desejar mais sucesso, que seja uma coisa bem perene, que não pare por agora, que não seja estacionário ou cíclico e tal. Espaços com essa qualidade, com essa abertura aqui, são sempre bem-vindos. Contribui demais com sugestões, com críticas, com sinalizações, com tudo isso aqui, não tem nada de errado nisso aqui e tal. E agradecer esse espaço que vocês deram aqui para a Secretaria de Cultura, e eu quero me dirigir aqui aos fazedores de cultura. Dizer o seguinte, que não é questão de boa intenção. A gente assumiu uma missão dessa, eu mudei 360 graus da minha vida para assumir uma missão e quero estar de lado, sim, com os fazedores de cultura. E eu estou feliz com as escutas que eu participei da PENAB, com a Conferência Estadual de Cultura, com a Conferência Nacional de Cultura, que o Tocantins nos orgulhou com a participação ativa, com proposições tocantinenses, se incorporaram às proposições nacionais e aprovadas, foram aprovadas, inclusive. Eu fiquei mais no eixo de gestão, porque é a minha área mais coisa, eu e a professora Kátia, mas eu conversei com muita gente em Brasília, como eu conversei com muita gente aqui na Conferência Estadual. E fiquei muito feliz. Eu estava meio... vou desabafar aqui. Eu estava meio farol baixo. Sim. Não é à toa que fui parar no hospital, né? Fui parar no hospital, graças a Deus, estou aí ainda, né? Na batalha. E dizer o seguinte, que nada vai nos desanimar a equipe da Secult, desanimar o governo Vanderlei Barbosa, que ousadamente recriou a secretaria, entendeu? E está dando respaldo, vai dar, e depende da gente mais de cobrar mais, e vou cobrar mais, claro, né? Para poder atender as demandas, que as demandas são, a secretaria é nova, mas as demandas são antigas, é muita coisa, não dá para fazer tudo, não é justificando, eu quero que ninguém entenda, está justificando, está passando a mão. Não, eu não sou disso, quem me conhece, minha trajetória acho que fala mais do que o que eu estou dizendo para vocês aqui. E a classe acredita em você, viu, Tião? Exato. Sabe disso, a classe então é o seguinte, eu quero dizer para o Fazedor de Cultura que nós estamos de lado, não existe esse negócio, restrição fulano, nenhuma. A orientação da secretaria é receber todo mundo, falar com todo mundo, independente de qualquer situação. Eu não levo para o plano pessoal nem coisas pessoais que a gente, de repente, recebeu ataques aí pessoais, mas eu ignoro mesmo, sabe? Não é porque eu sou santo, que eu sou isso ou aquilo, nada disso, não sou mesmo. Sou um pecador quanto mais, entendeu? Mas eu acho que, acima de tudo, está aqui a missão da cultura, um estado rico igual o Tocantins. Eu falo sempre isso, eu sou goiano, mas o Tocantins é muito mais rico, até em quantidade, em tamanho, do que Goiás. Goiás tem seus polos, né? Goiás Velho, Pirenópolis, Santa Cruz e tal, né? Mas o Tocantins, olha só, você olha na atividade de Arraia, de Anópolis, Paranã, Tocantinópolis, Pedro Afonso, sim. É muita coisa, cara. É muita. Miracema, né? E próprio Palmas, apesar de ser nova assim. Então, assim, dizer e fazer conclamar o Estado de Cultura para se juntar a isso. Estamos aqui à disposição, chamar, dar sugestão, dar ideia. Pode criticar, não há problema nenhum. Eu só fico meio assim, que não precisa de ninguém, que foi o que eu falei na primeira reunião do Conselho de Cultura que eu fui, tem que ter uma certa civilidade, né? Sim, um respeito. Eu nunca tratei ninguém aos gritos, nunca difamei ninguém, nem nada. Tem que ter uma certa civilidade. Acho que isso aí cabe em qualquer lugar. Cabe em qualquer lugar. Com crítica, sem crítica, qualquer coisa, sugestões e tal. Então, só isso. Mas nós estamos abertos, estamos na missão de trabalhar muito, estamos trabalhando muito. A equipe trabalha árduo. Tem hora que eu falei assim, gente, alguém vai abrir o bico aqui, sabe? Coisa, né? É muito puxado, é muito puxado. A minha vida pessoal virou uma bobagem e as pessoas cobram com razão, mas eu tento conciliar agora, ver se eu consigo dar uma, né, com um pouco mais de estrutura, a gente vai ter condições de não ter que se entregar tanto exageradamente. Então, agradecer ao Setor de Cultura. Eu fiquei muito feliz com a última reunião, uma das últimas reuniões do Conselho de Política e Cultura. Fiquei muito feliz, vocês estavam lá, vocês viram, foi propositiva, todo mundo participando, tudo. Não significa que ninguém fez crítica, não, foi crítica, mas tudo propositivo. Como foi a última escuta da PENAB em Palmas, dia 26 de março, foi um exemplo da força da cultura tocantinense e da participação da sociedade civil. Acho que isso que tem que acontecer, sabe? Não é ficar, se for da gestão eu vou ser contra. Isso é bobagem, que não tem tamanho, e a história vai se encarregar disso. Não precisa eu me encarregar disso, ninguém se encarregar disso, claro, né? A história vai se encarregar disso. Sim, eu acredito muito nisso. O tempo é o grande senhor, né? O grande
eu dar razão. Nival, você tem alguma coisa para colocar para o nosso amigo Tião Pinheiro? Ou depois também faça suas considerações finais. E obrigado pela presença também, Nival. Não, assim, eu já tinha até finalizado, né? Obrigado pela participação, né? E a gente está junto aí para somar também, assim, tanto assim, não adianta só criticar, né? A gente tem que também ajudar, colaborar, né? Ir nas reuniões, né? Fazer uma... porque a gente tem que crescer junto, né? Porque aquilo lá é para a sociedade, né? Junto, assim, um programa, junto os gestores, junto os ativistas, as pessoas que fazem, né? Os trabalhadores. Então, em conjunto, que a gente consegue fazer alguma coisa melhor, tá? Então, nós estamos aqui para poder colaborar. Maravilha. Mais uma vez, Tião, muito obrigado. Obrigado, Nival. Gente, estouramos nosso tempo aqui, porque esse papo aqui com essas duas figuras aqui que Nival me ajudou aqui, o Tião, a gente tem papo aqui para 10 horas aqui, sem tirar da bucha, viu? Então, assim, obrigado a você aí do outro lado, agradecer novamente os parceiros, Fé Comércio, CNC, Sesc, Senac, o estúdio Produção da Voz, do Marcione Muniz, a Maria Clara, a nossa moça da Tratativa Exata nas redes sociais, do podcast Mundo Criativo. Segue lá a gente, se inscreve no canal do YouTube, podcast Mundo Criativo, no Facebook Mundo Criativo, no Instagram podcast Mundo Criativo. E quer ser parceiro do nosso programa, que traz tudo sobre a cadeia da economia criativa aqui no nosso querido Tocantins, dá um oi aí no zap 6399230-3182. Até mais, seres culturais. Obrigado, gente!